Você segue aqui na Band News FM Brasília em 90,5 em um segundo tudo pode mudar. E recebemos aqui no estúdio já o nosso convidado, o nosso entrevistado, José Humberto Pires, secretário de Governo aqui do Distrito Federal. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui à Band News FM, prazer ter o senhor aqui no estúdio com a gente. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui com vocês, também cumprimento toda a população do Distrito Federal, estou à disposição aqui para a gente bater esse papo. Secretário, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. O secretário é conhecido exatamente pelo perfil discreto, né? Ele tem uma história de vida impressionante, atingiu ali os píncaros da glória como empresário, depois então fez opção pelo setor público, hoje é secretário de governo, mas tem uma atuação tão discreta quanto eficiente. E comandando aí todo o processo governativo, que é muito complicado, né, secretário? Como é que é o seu dia a dia ali? Começa o dia que horas, termina que horas, como é que é isso? Muito bem, a minha posição como secretário de governo é um facilitador, né? As áreas que são as áreas fins do governo é que precisam estar à frente, aparecer, e nós precisamos trabalhar nos bastidores para fazer com que as coisas realmente funcionem. E quem trabalha em bastidores não tem horário. O fato é, a gente começa muito cedo, termina muito tarde, mas o celular está ligado a qualquer momento, pode chamar. É uma atividade que me dá muito prazer. É a tirania, né, do celular, né? É verdade, verdade. Não basta só as ligações, mas também o WhatsApp. A gente precisa prestar atenção em tudo. Entre as suas atribuições como secretário de governo, que é meio que um gerente, assim, um gerentão ali, né? Mas eu tenho a impressão que tem alguém ali que fica no pé do ouvido cobrando cobrando coisas, providência, etc e tal, que é o governador, né? Esse alguém é bastante conhecido pela forma que trabalha. Ele é uma pessoa muito agradável, muito competente, todos já sabemos disso, mas é bastante exigente. A missão que ele assumiu pelo voto popular, e o povo acreditou no governador Ibanez, com essa expressiva votação, ele carrega em si uma responsabilidade muito grande de fazer com que a cidade funcione bem. E como ele tem dito mesmo, o projeto principal dele é o projeto de governar bem em Brasília. E em razão disso, ele é bastante exigente, mas é uma exigência que a gente consegue entender, porque tem foco, né? Tem direção, tem discernimento, as cobranças são feitas de maneira bastante elegante, portanto não incomoda. E eu faço, como ele diz, ele não consegue acompanhar tudo, e eu ajudo a fazer esse acompanhamento, e tem tido dos meus colegas de trabalho, os secretários, presidentes de empresas, dirigentes de órgãos, todos, uma compreensão muito grande, porque nós atuamos como um time, né? Não tem, a individualidade não prevalece. O governador Ibanez conseguiu formar uma equipe de ótimos jogadores e que todos pensam no resultado final, não no seu umbigo. Está com, eu diria, o farol alto, olhando para o futuro, um futuro melhor para a nossa cidade. Isso facilita muito, porque todos trabalhando integrados. E dentro dessa visão de fazer o melhor pela cidade, comandado pelo governador Ibanez, eu acho que está indo bem. Agora, secretário, dentro dessa pergunta que o Cláudio fez, uma curiosidade mesmo. Os demais secretários, secretário de saúde, segurança, enfim, quando vão tomar uma decisão ali, uma decisão que é importante, todas são, mas aquelas mais importantes para aquela pasta, para aquela secretaria, evidentemente passam pelo seu crivo, é isso? Nós montamos um sistema de gestão bastante interessante. A gente tem vários grupos de trabalho e de acompanhamento das áreas importantes, mais importantes, todas são importantes, mais relevantes do governo. Nós temos um GT da educação, da saúde, da segurança, da mobilidade e da infraestrutura. Então, nós estamos em discussão toda semana, fazemos 2 reuniões por semana de cada um desses GTs. Eu faço a coordenação desses GTs, evidentemente ajudado pelos meus pares. E, em função disso, nós estamos em conversa permanente. E as dificuldades são todas vencidas no campo da conversa, da compreensão, do entendimento do que é prioridade, do que precisa ser feito com mais rapidez, porque eu digo sempre, olha, problema nós temos de monte, né? E não acabam. É preciso você ter um olhar para o todo e selecionar aqueles que são mais prementes, mais urgentes de solução, para a gente poder focar. O principal da gestão, ao meu ver, eu faço gestão desde jovem, muito jovem,
O Cláudio sabe da minha história como empresário da área de supermercado, depois da área de construção civil, as entidades em que presidi, todas elas aqui em Brasília e nacional. E o método de trabalho é esse sempre, é um trabalho de você unir forças, trabalhar em grupo e buscar focar naquilo que é mais importante naquele momento, né? E fazendo esse filtro, classificando os temas, e todo mundo trabalhando na direção de buscar soluções para que aquilo seja resolvido, o resultado chega mais rápido. Eu acho que, em última análise, o que a população quer é isso, é o resultado do problema que ela está enfrentando. As políticas públicas são muito diversas, mas nós precisamos focar naquelas que estão mais ao olhar do cidadão e à necessidade do cidadão. Até pegando um pouquinho essa questão da economia aqui do Distrito Federal, a experiência do senhor, né, nessa parte do empresariado, a gente acompanhou que nesse ano, no ano passado e nesse ano, a gente ainda enfrentou muita crise econômica, muitos empresários fechando seus negócios, ou abrindo fora do Distrito Federal para ter, enfim, alguns incentivos diferentes. Qual a avaliação que o senhor faz deste ano? O que a gente pode dizer da economia local? Brasília conseguiu se projetar mais do que o ano passado? Tem boas perspectivas para o próximo ano? Eu sei que o governo lançou alguns projetos, né, até para incentivar esses pequenos empresários. Qual a análise que o senhor faz desse grupo? Olha, esse tema é de alta relevância, Thalita, porque todos nós sabemos o poder público não consegue entregar todos os empregos que a população precisa. E a economia é o motor de desenvolvimento para a nossa cidade. Brasília sempre teve a característica de estar dependente do governo federal e nós precisamos buscar uma outra solução. O governador Ibanez determinou 3 pilares para nós trabalharmos nessa linha. O primeiro deles é um ambiente de negócio favorável, em que a gente respeite todos os empresários e as pessoas que desejam investir em Brasília, sejam eles aqui de Brasília, do Brasil ou de fora do Brasil. Nós recebemos e conversamos e respeitamos todos eles. O segundo é a segurança jurídica, porque ninguém quer fazer investimento se não tem uma segurança jurídica. Os contratos, todos os projetos, os incentivos, tudo que o governo faz, a pessoa precisa pensar no longo prazo. O retorno dos investimentos não são de curto prazo. E o quarto é destravar a burocracia. Aliás, o terceiro, né? Destravar a burocracia, porque a burocracia é um inibidor muito grande do desenvolvimento. Então, nessa área, o governador foi muito assertivo. Primeiro, desonerou o Estado, né? Desonerou o cidadão, o empresário. A DIFAL, foi o primeiro tiro que ele deu, certeiro, trouxe de volta as empresas está trazendo de volta as empresas que tinham fugido de Brasília. Nós perdemos mais de 1.000 empresas aqui nos anos anteriores. E com elas os empregos, né? Com ela vão os empregos, né, para os estados vizinhos, e isso foi um grande complicador. E agora nós estamos voltando, porque a máxima, né, é você não permitir que saia, recuperar as que saíram e buscar as novas. Então você tem que trabalhar nessas 3 linhas, e eu acho que isso foi muito importante. Além disso, várias outras reduções foram feitas de tributos, incentivando a vinda das empresas para aqui. Agora, recentemente, nós tivemos uma atitude que me parece muito simples, mas ela está deu uma perspectiva muito boa para os empresários de Brasília, sobretudo na área da construção civil, que é essa questão do alvará da construção das casas, né, habitações unifamiliares, em 7 dias. A Larissa lá, que recebeu esse alvará de 7 dias, a senhora Larissa, que é lá do Taquari, ela não acreditou. Ela entrou com um pedido de alvará de construção da casa dela, imaginando que ia demorar um ano e meio. Quando ela soube que era 7 dias, ela assustou. Vem receber seu alvará de construção. O povo não está acostumado, não está acostumado com isso, né? E vai começar a obra agora em janeiro. Aliás, secretário, foi um compromisso que o governador Ibanez assumiu aqui neste programa, sentado aí, durante a campanha eleitoral. Eu trouxe para ele 2 casos bem concretos, né? Ali, só para citar o exemplo, na época eram milhares de pedidos de alvará de construção, enfim, nas gavetas das administrações regionais. E contei o caso de um cidadão que eu conheço, uma classe média,
que requereu o alvará de construção da casa dele e levou 3 anos para conseguir. Naqueles dias, naquela ocasião, poucos dias antes, o Paulo Otávio, o empresário Paulo Otávio, que é experiente, né? Se tem alguém experiente no negócio de pedir alvará de construção, é o Paulo Otávio. Sim, né? Com certeza. Aí ele tinha feito o lançamento de um prédio aqui na Asa Norte, né, e fez uma coletiva lá, do lançamento do prédio, e durante a coletiva ele acabou contando, eu não sei se, eu acho que certamente respondendo a alguma indagação de jornalista, ele acabou contando que levou 5 anos para obter o alvará de construção daquele prédio. Você imagina, quer dizer, quantos empregos deixaram de ser gerados, né, durante 5 anos, exatamente em razão da... E aí foi quando o governador Ibanez assumiu aqui o compromisso de que ia transformar isso em poucos dias, talvez 3 ou 4 ou 7 dias no máximo e tal. Então, foi um compromisso que ele assumiu aqui no programa. Pois é, Cláudio, o nosso secretário Matheus Oliveira, ao assumir a secretaria, ele tomou uma medida muito assertiva, porque a centralização de todo o tamanho, de todas as liberações de um único órgão em um único local, misturou o que era pequeno, médio e grande. Isso aí criou um problema muito sério. Sabe que o funil, a boca é grande, mas a saída é pequena, e aí travou tudo. E uma medida para resolver esse problema foi criar em 10 regiões administrativas as áreas de aprovação desses projetos, o que já deu uma velocidade muito grande. Agora, com essa lei que foi aprovada pela Câmara Legislativa, que o governador Ibanez faz questão de agradecer sempre à Câmara Legislativa, nós estamos com 1.200 alvarás unifamiliares travados, nós vamos entregar isso numa velocidade muito grande. Ontem à noite eu fui em uma reunião com os empresários da construção civil e eles estavam muito alegres, porque a construção na nossa cidade ela é muito importante para o emprego, para a economia da cidade, porque é o primeiro emprego. Ali tem a base da sociedade, ali está trabalhando na construção civil. A gente viu que no auge da crise econômica perderam-se aqui, ou foram extintos, mais de 300 mil empregos na construção civil, só na construção civil. Perfeitamente. Então, esse é um aspecto maravilhoso. E um outro que eu acho extremamente relevante é o Desenvolve DF. Nós tivemos no passado um programa chamado ProDF, que todos nós conhecemos. Durante um período funcionou, depois passou a não funcionar, porque não mais incentivou os empregos, tinha mais um viés do aproveitamento imobiliário daquela oportunidade. Isso desvirtuou muito o programa. Agora, com esse novo projeto que foi encaminhado à Câmara, que foi aprovado, o governador deverá sancionar nos próximos dias, o Desenvolve DF, nós vamos ter um avanço muito grande no incentivo, porque não é mais a questão de dar o lote. É uma concessão de uso de 30 mais 30 anos, com uma taxa de retorno, um pagamento de um percentual sobre o uso daquele imóvel com direito de compra, e então aqueles que vão tomar os imóveis são verdadeiramente os interessados no desenvolvimento. E também traz uma novidade, que é a regularização de tudo que foi desarrumado durante esse período, né? Aqueles que não conseguirem implantar suas empresas vão ter a oportunidade de regularizar aquele imóvel que também está parado. Nós temos uma quantidade imensa desses imóveis que foram desvirtuados, a atividade não foi desenvolvida e precisa ser destravado. Eu penso que nós vamos, em 2020... O programa consiste em facilitar a obtenção de lotes para a instalação de empresas, é isso? Perfeitamente. Nós temos aqui, você sabe, algumas áreas de desenvolvimento econômico muito interessantes, o Polo JK, o setor de desenvolvimento econômico da Ceilândia, por sinal, está tendo uma obra agora relevante, muito importante, 48 milhões estão sendo investidos lá, e temos o Biotic. Então, para a alta tecnologia, o foco é o Biotic. Para as grandes empresas, o foco é o Polo JK. E há crédito para isso, secretário? Há crédito. Mais uma vez, eu digo que o time é bom. Não é? Porque o governador Ibanez teve a felicidade de convidar para o Banco de Brasília, o Dr. Paulo Henrique, que traz uma experiência imensa de sua vida no setor bancário. Até eu não sabia, mas começou como office boy em um dos bancos e
vice-presidente da Caixa Econômica Federal, ou seja, uma larga experiência. E ele Apesar fez, de ser muito jovem, né? muito Ele é jovem, experiente, mas fez uma grande recuperação no banco. Eu conheço essa questão do Banco de Brasília há anos, né? Não só como empresário, mas nas outras oportunidades que tive de participar de governo, e sempre foi um problema pensar na privatização do banco, na ineficiência do banco, o resultado não dá, não é focado no desenvolvimento da cidade, muito menos no desenvolvimento regional, às vezes só no funcionalismo, e essa lógica mudou totalmente. Hoje, a função do banco é ajudar a induzir o desenvolvimento, é trazer para a mesa novamente a pauta do desenvolvimento local e regional. Isso está dando uma grande esperança de que nós teremos aí nos próximos anos, já estamos tendo, mas teremos nos próximos anos uma Brasília muito mais desenvolvida. E o banco, como banco de fomento, vai ajudar muito os empresários. Os números já são maravilhosos. Bom, A quantidade de liberação de financiamento para a área da construção civil, para você ter ideia, hoje nós só perdemos para a Caixa Econômica Federal. Todos os demais bancos, as taxas são altamente atrativas, competitivas, e os empresários voltaram a acreditar no Banco de Brasília como um banco de fomento. Que bom, né? esse é o secretário de governo aqui do Distrito Federal, José Humberto Pires, que está ao vivo com a gente aqui na Band News FM. Eu quero lembrar que também estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, transmissão ao vivo aqui em vídeo também, viu, secretário? Tá Rádio bom. agora tem imagem também, então... Opa, então deixa eu caprichar aqui no visual. Essa câmera aqui, ó, Tá bem. tá pegando o senhor aqui, ó, Não para vai ajudar muito, mas de qualquer maneira... a nossa transmissão para a Secretário. internet. Ô, Cláudio, rapidinho, só antes do Cláudio fazer a pergunta, dizer aqui que os ouvintes, claro, já estão participando. Álvaro César está mandando aqui um abraço para os senhores, que foi fornecedor, conheceu o senhor como empresário, fornecedor quando o senhor era empresário do setor atacadista, supermercadista, né? Isso. Está mandando um grande abraço Muito aqui. obrigado, Álvaro. E já tem pergunta também, Cláudio. Daqui a pouquinho já tem os ouvintes aqui fazendo algumas perguntas também para a gente caminhar aqui para o secretário. Então, eu Tá queria ótimo. fazer uma pergunta seguinte. Secretário, esses últimos dias, sobretudo, né, nas últimas semanas, não é, Thalita? A gente tem sido muito recorrentes aqui as queixas sobre buracos, proliferação de buracos nas ruas. Eu sei que uma das dores de cabeça que são da sua atribuição é exatamente a zeladoria da cidade, né? Exatamente. E isso tem a ver com, por exemplo, a recuperação de vias, recapeamento, etc. e tal. Tem algumas queixas, até ontem aqui a gente recebeu uma mensagem, era como se nunca vi tanto buraco na vida. Eu já vi mais buracos, né, na vida, mas de qualquer maneira está a sensação, se os buracos estão na rotina da pessoa, né, aquilo ali incomoda mesmo. Claro. E tal. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Tá muito bem. Só para te dizer que ontem eu faço uma audiência de qualidade. Estava lhe ouvindo vocês quando eu vi. Inclusive, só para registrar, eu estava ouvindo uma reclamação de uma moradora lá do Areal com relação à altura do mato nas praças. E como nós estamos com uma ação do GDF presente no Areal e vamos ficar durante 15 dias lá, ainda ontem a nossa equipe de roçagem esteve no local, já atendemos a moradora. Eu queria que, se ela estiver ouvindo, que por favor verifique se foi bem feito o trabalho. Se está tudo certo. Se não agora. foi, por favor, reclame que a gente vai melhorar. Falando nisso, deixa eu já trazer então aqui, olha, José Dias, que é nosso ouvinte lá de Taguatinga, tem pergunta aqui para o secretário. Diga, José Dias, bom dia. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. O Orengo não está hoje aí presente, né? Vou fazer minha pergunta para o secretário a respeito do túnel de Taguatinga. Diz que foi liberado já para ser construído, e qual o prazo que vai começar? E o final, para ver se alivia aquele centro de Taguatinga, que é uma tristeza. José Dias, muito bom dia, tudo bem? Você sabe que eu sou um taguatinguense, né? Eu cheguei aí com 13 anos de idade, enfim, minha cidade do coração. Amo todo o Brasília, mas aí tem um carinho muito especial para Taguatinga. Até porque a minha primeira experiência na gestão pública foi como administrador de Taguatinga. Esse túnel estava travado há 10 anos, o início das obras, por uma disputa judicial, e ao fim dessa disputa, o Tribunal de Contas foi notificado de que estava resolvida essa questão judicial
e, em função disso, analisou rapidamente as questões que ainda estavam pendentes. Nós respondemos com a rapidez que precisavam ser respondidas e finalmente foi liberado, para nossa felicidade. É uma obra que deverá demorar aí uns 24 meses. Ela tem uma interseção aí com o Pistão Norte, Pistão Sul, com a Sandu, mas o objetivo principal é mergulhar aí logo na entrada de Taguatinga e sair já depois do viaduto do Sandu, já ligando aí a Ceilândia. O fato é que nós estamos nas tratativas finais para começar essa obra já no início do ano de 2020. Falando em obra, secretário, não dá para a gente deixar de citar... Não, mas tem a questão dos buracos, né? É dos buracos, eu quero verdade, entrar vai. nesse ponto, que esse ponto é fundamental. Depois eu faço minha pergunta, então. Pode ir. Mas nós já terminamos de atender o José Dias. Já. O Zé Dias falou de um buracão imenso que vai ter que ser aberto ali para fazer. Esse acho que é o maior buraco de Brasília, viu, Zé Dias? Mas felizmente é um buraco do bem, né? Esse não vai atrapalhar O tanto. governo está gastando mais, historicamente, do que nos outros períodos. Como é que está isso na questão da recuperação das vias? Muito bem. Esse ponto é um ponto fundamental. Quando nós recebemos o governo, Cláudio, o governador Ibanez disse sempre assim, olha, por favor, não olhe no retrovisor. Vamos olhar para frente. Porque quem ficou olhando para o retrovisor perdeu muito tempo. Mas é impossível não dizer que nós pegamos uma cidade que estava realmente destruída em relação à zeladoria e cuidado da cidade. Por isso, nos primeiros 100 dias, nós montamos o SOS-DF, com todos os órgãos de governo. E agora nós estamos com o SDF presente em todas as regiões. Temos 8 blocos de pessoas, equipamentos que estão presentes na cidade toda com uma escala de 15 em 15 dias. Uma das prioridades é recuperar vias. E não basta recuperar vias só com tapa-buraco. Tem que fazer também recapeamento. Então nós estamos trabalhando com recapeamento em várias vias de Brasília e estamos com uma operação muito forte no tapa-buraco. Contratamos 16 empresas. Nós temos 13 contratos, estamos contratando os rolinhos que a gente já vai ter nesse início de ano, e a ousadia do governador foi tão grande que ele nos fez um desafio. Nós vamos implantar o programa Buraco Zero. Aí o que eu fiz? Falei, opa, se vamos implantar o Buraco Zero, e ele me falou isso no mês de outubro, eu digo, olha, vamos pegar um período de chuva, mas a ousadia, como é grande, nós vamos ter que enfrentar o problema no período mais grave que o problema chega, que todos nós sabemos da qualidade do asfalto da nossa cidade. Então, nós resolvemos produzir massa, e já estamos produzindo, mais que o dobro que produzimos ano passado na Nova Cap. Nós temos contrato de massas com o DR e temos 16 empresas prestando serviço em toda a cidade. Não está faltando dinheiro, o que de fato acontece é que eram muitos, e nós estamos já resolvendo o problema das vias principais. E as chuvas atrapalham também. E a chuva atrapalha, mas eu não acho ruim, não. Enfrentar esse problema agora, nessa fase de chuvas. Significa que nós vamos avançar bastante e quando a chuva parar, nós vamos chegar no buraco zero muito rapidamente. Algumas cidades já chegaram. O Jardim Botânico e o Riacho Fundo 2 já chegaram. E outras têm meta de chegar ainda dentro do mês de dezembro, no buraco zero. Evidentemente que se abrir um novo, vai lá e tampa rapidamente. Agora, nós bolamos uma ferramenta, preferi não trazer a público ainda para a participação popular, porque primeiro nós estamos fazendo um trabalho de aculturamento da equipe. Todo mundo sabe que quem tem que ser o primeiro aderente a qualquer programa é quem está dentro do governo e que vai fazer o trato com essas informações. Vai ser demandado, né? Exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um aplicativo e lançamos esse aplicativo nos órgãos Nova Cap, DR, nas administrações regionais. E os servidores destas administrações, desses órgãos, eles estão sendo os nossos olhos na cidade. Então, eles vão à cidade, andam rua por rua, eles mandam para o aplicativo onde tem um buraco, fotografa, nós tampamos o buraco e devolvemos a resposta à central de controle que temos lá na nossa sala, é o nosso Zé Balos que faz isso, devolvendo dizendo buraco tampado.
Para você ter ideia... Mas esse aplicativo só é usado pelos funcionários? Por enquanto. Tá. Em fevereiro, estou preparando para lançar para toda a comunidade. E aí o cidadão vai poder fotografar vai o buraco? Vai poder fotografar e mandar. É até bom a gente reforçar isso, porque ontem tinha ouvinte dizendo que estava procurando ali nas lojas e não estava encontrando. Exatamente. Então, ainda, é um esclarecimento muito importante. Eu ouvi a ouvinte falando sobre isso. Porque você, quando propõe fazer um trabalho, você tem que fazer o trabalho e garantir o resultado do que você está propondo. E para garantir esse resultado, nós estamos fazendo esse trabalho interno de que todos saibam como funciona. Nós vamos colocar para a população. Então, podem ter certeza que em fevereiro vai estar disponível para a população. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos um número da ouvidoria que é o 162, e que todos podem mandar para a nossa ouvidoria. Nós fizemos um trabalho lá com esse nosso sistema, que foi montado lá pela nossa equipe técnica. Nós montamos um trabalho de integração das ouvidorias, viu, Cláudio Humberto? Todas as demandas das ouvidorias chegam nesse único local. Aliás... O telefone é 162. 162. Se você estiver em qualquer cidade, liga o 162 ou reclama na administração, porque muita gente gosta de ir na administração. Eu prefiro ir lá na administração para falar com o administrador, com o ouvidor. Mas é só para problemas de zeladoria, buraco, qualquer coisa. Capina, poda de árvore, buraco, uma necessidade de remover alguma coisa que está atrapalhando a rua, uma lâmpada queimada. Uma capivara morta. Uma capivara morta, qualquer coisa. Esse caso, por exemplo, da iluminação é uma coisa muito interessante. Nós já trocamos esse ano 11.252 luminárias, essa de vapor por LED. Tem avenidas em Brasília que estão lindas. Aliás, o pessoal tem elogiado muito. Ali ao redor da feira de Vicente Pires, que era um local escuro, como o pessoal tem elogiado essa iluminação em LED. E nosso objetivo até o final do governo, a cidade está toda iluminada em LED, o que vai facilitar muito a questão da segurança. E vai economizar também, né? E economizar bastante. Eu queria dar só um número aqui que é muito importante, porque a pessoa que está ouvindo aí pode não ter noção da grandeza dos números de um governo, né, no nosso caso aqui, que cuida de quase 3 milhões de habitantes. Nós já estamos com 60 mil toneladas, chegando a 60 mil toneladas de massa asfáltica, tampando buraco e recapeando via em Brasília. Isso é um número extraordinário, porque é quase o dobro do ano passado, 38 mil o ano de 2018. O que significa que nós estamos avançando muito. 68 mil? Nós estamos chegando a 60 mil. Vamos chegar a fechar o ano com 60 mil contra 38 mil do ano passado. O que significa isso? É cuidado com a cidade. É massa asfáltica aplicada, seja em recapeamento, seja em recuperação de vias, né? E também em taburar. Mas fora disso, boca de lobo. Por exemplo, que é uma coisa que você vê agora, Brasília tem um problema muito sério nesse período de chuvas, que alaga em algumas regiões. E nós fizemos um trabalho muito forte de limpeza de boca de lobos, exatamente para desobstruir as redes. 51 mil bocas de lobo já foram limpas, desobstruindo as redes. Temos, olha, essa questão da zeladoria são números incríveis. Se você imaginar que nós tivemos aí 962 milhões de metros quadrados de roçagem, ou seja, dá para 134 mil campos de futebol. A nossa cidade é uma cidade jardim, é uma cidade muito verde. E eu fico encabulado. Hoje uma senhora do Guará reclamou que nós estamos com mato alto no Guará. Eu fui lá na minha ficha para conferir. Coincidiu. Nós estamos exatamente entrando amanhã, a partir de hoje, lá naquela região do Guará. Porque tem um rodízio, né? Tem uma escala. Então, quando chove, Brasília renasce. E quando renasce, o mato cresce muito rapidamente. Mas não tem problema, nós estamos com todas as equipes na rua, contrato em dias e vamos cuidar da cidade. Secretário, Thalita Almeida tem pergunta. Aí eu quero que você faça a pergunta, a gente vai fazer um rápido intervalo, o secretário vai pensar na resposta e a gente volta. Tá bem. Já. Diga, então, Thalita Almeida. Volta para a gente falar sobre Vicente Pires. Né? As reclamações são recorrentes, os ouvintes reclamam que algumas obras foram iniciadas, não foram concluídas por causa do período chuvoso, e eu queria saber qual o projeto para os próximos meses, né? Perfeitamente. Então é isso, o secretário vai responder na volta do nosso intervalo. O secretário de Governo José Humberto Pires ao vivo com a gente aqui no Gente Brasília, aqui no estúdio da Band News FM. Então vamos para o nosso intervalo agora. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
gente está ao vivo aqui com o secretário de Governo, José Humberto Pires. Aliás, tem pergunta que a Thalita deixou no bloco anterior sobre Vicente Pires. Por favor, secretário, fique à vontade. Vicente Pires foi um grande desafio que nós encontramos logo no início do governo. As obras estavam paradas, nós retomamos essas obras. O governador começou a ver aquelas imagens da EPTG alagando, carros parando, ninguém andava, Rua 10 então era intransitável, e começou a manifestação da comunidade. Aí ele me chamou na sala e disse: Humberto, vai para lá e resolve isso. Eu, então, fui, chamei todas as equipes de governo, secretariados, empresas, fizemos lá um gabinete de crise. Depois que passou a crise, nós fizemos um gabinete de acompanhamento. Está permanente em Vicente Pires esse nosso gabinete de acompanhamento das obras. Até porque a prioridade nossa é terminar Vicente Pires no final do ano que vem. O senhor diria que Vicente Pires, as obras já estão 70%, 80% concluídas? Qual mais é o percentual? que 70% concluídas. Eu quero chamar a atenção aqui para duas que pode ser referência para quem ainda não tem elas totalmente concluídas, que é a Rua 10, que ficou simplesmente extraordinária, e a Rua 4, que nós concluímos essa semana o asfalto da Rua 4. Estamos trabalhando na Rua 12, a Rua 8 também está bastante adiantada, e onde tem ainda problemas, que aí nós resolvemos o próprio governo entrar, porque ali tem alguns problemas de contrato, que eu não preciso detalhar aqui, mas que o governo tem precisado entrar com sua própria força de trabalho. O DR e a Nova Cap estão trabalhando na Rua 3. Ainda ontem, no encontro da Rua 8 com a Rua 3... Por que a Rua 3? É uma área federal? É porque a Rua 3... Vicente Pires tem uma característica particular. É uma rua estratégica ali, né? Exatamente. É uma rua estratégica. Você sabe que ela tem um declive muito grande, sim, vindo lá do Taguá Parque até chegar ali no córrego Vicente Pires. E por conta disso, essas ruas que estão mais abaixo sofrem muito. E sofreram muito mais no passado, porque toda a água tem que ir. O curso da água são, né, evidentemente, o córrego. E ali a Rua 3, ela atravessa da estrutural até a EPTG. Então, em função disso, ela sofreu muito. Nós fizemos um bom pedaço, já da estrutural até a Rua 8 está pronto, e estamos fazendo da Rua 8 até a Rua 6 para ficar pronto por conta do nosso trabalho com a Nova Cap e o DR, e a empresa que vai concluir o restante também já está trabalhando na Rua 3. Esse período de chuva tem alguns dias que você não consegue dar a velocidade que precisa nas obras, como nós fizemos com a Rua 10. Nós pegamos a Rua 10 intransitável. Eu, quando entrei lá e vi Cláudio Humberto, francamente disse: olha, a manifestação é mais do que justa, porque aqui está abandonado, está intrafegável, tem que compreender o que essa população está sofrendo. Era muita lama, né? Muito buraco. Olha, não tinha possibilidade. Ônibus atolando, ônibus quebrado dentro de buraco, van, carros. Carro que desaparecia no buraco. Nós tiramos a Vicente Pires do caos. Tá bom? Já está pronto? Não, ainda não está, mas vai ficar. É preciso que a população entenda que como compromisso do governo é até o final de 2020, nós já estamos com mais de 70% da obra pronta. A referência boa é verificar onde está pronto, se ficou bom. Se ficou bom ali, porque vai ficar bom nos outros lugares. Secretário, João Toledo, nosso ouvinte de Águas Claras, ele reclama se não é possível instalar mais bocas de lobo em Águas Claras. Ele diz que tem poucas. Eu gostaria que, não só o João, mas todos os ouvintes, por gentileza, mandassem os endereços, porque como nós temos uma equipe, eu disse, nós temos 8 grupos que trabalham rodando as cidades e atendendo essas necessidades. Me mandem o endereço certinho, se puder mandar até pelo localizador, nesse caso é um pouco mais difícil, mas mande o endereço que eu já mando verificar imediatamente. Naquilo que for possível fazer, nós faremos com uma rapidez muito grande. Hoje nós temos um trabalho muito bonito da CESIP e da FUNAP, que é aproveitamento dessa mão de obra das pessoas que são os egressos do sistema prisional, que estão fazendo esse trabalho junto conosco, abrindo boca de lobo, limpando boca de lobo, ajudando na zeladoria da cidade. Então, nós temos condição de verificar. Tendo uma rede, a gente abre sim.
Eu recebo aqui uma pergunta do Dr. Ademar Silva Vasconcelos, que foi juiz-chefe da Vara de Execuções Penais aqui do Distrito Federal, nosso ouvinte. Ele pergunta o seguinte, que é uma coisa que muita gente se pergunta também, e eu estou entre elas. Não seria o caso de, em alguns locais, dada o desgaste rápido do asfalto, não seria o caso de, em alguns locais, substituir o asfalto por concreto, por cimento? Incrível. Não seria mais econômico, porque isso... Aliás, essa é uma pergunta que a gente recebe sempre aqui. Duram né? décadas, né? Isso dura uma durabilidade imensa. Na terça-feira, andando com o governador, ele pediu que eu fizesse 2 estudos, eu já passei para o doutor Isídio. Um é esta que passa debaixo do túnel. Doutor Isídio, secretário de Obras, né? O nosso secretário de Obras. Passa debaixo, vai para o aeroporto, que é aquilo lá. Ele diz, Humberto, vamos estudar aqui, fazer de concreto isso aqui, porque eu acho que a gente teria uma qualidade melhor. E eu falei, governador, o Isídio tem uma ideia de fazer aquela primeira faixa onde passa ônibus na W3, também de concreto, porque o asfalto da W3 sofre demais por conta dos ônibus. O governador falou, ótimo, pode mandar ele avançar nos projetos. Então, nós estamos também avançando nesse projeto. Acho que isso é uma... Eu tenho uma experiência pessoal, assim, por que isso me encanta, né, essa opção? Não entendo nada disso. A gente só fica desconfiando de que a qualidade do nosso asfalto é ruim, né, do material, né, por isso se desgasta com tanta rapidez. Faz parte da rotina de alagoanos e pernambucanos cruzarem, se visitarem, etc. A parte pernambucana de uma rodovia estadual que liga as duas capitais, depois da divisa de Alagoas com Pernambuco, a parte pernambucana durante décadas, talvez uns 40 anos, era de cimento, era de concreto. E era uma coisa incrível, porque na parte alagoana, que era asfalto, aquilo ali a cada 2, 3 anos tinha que trocar, renovar, etc. Enquanto a parte de cimento da área pernambucana estava lá metida besta, né? Nada afetava a qualidade do pavimento, né? E é por isso que eu não entendo porque essa opção não é feita, não é adotada mais frequentemente. Pois é, talvez também, pelo custo, não sei. Eu também tenho uma experiência de viver de vez em quando em Fortaleza, e eu vi há 3 anos atrás a mudança que foi feita lá na Praia do Futuro, onde passam caminhões e trocaram o pavimento asfáltico pelo de concreto. E realmente é outra coisa, né? Agora, evidentemente é muito mais caro, mas dura muito mais tempo. Essa conta tem que ser feita, da durabilidade também. Acaba sendo mais essa econômico. Equação é que é mais importante ser feita. Por isso eu acho que vale a pena a gente fazer algumas experiências em Brasília e, quem sabe, caminhar para essa solução, sobretudo onde passa esses ônibus nas avenidas principais. Você sabe que o Cláudio contou essa história aí da interligação ali dos estados. Eu me lembrei que na infância sempre vinha a Brasília, de Minas para Brasília, sempre vim passar férias aqui, e é uma das lembranças fortes que eu tenho é que aqui tinha um asfalto que não tinha buraco. E era esse asfalto de concreto que aqui em Brasília sempre existiu e sempre me chamou a atenção. Multiplicou a quantidade de carros, né, de ônibus circulando, tudo isso também ajuda muito a desgastar as pistas, né, o asfalto. Exatamente. Eu queria saber, secretário, mudando um pouco de assunto, sobre o que é que o governo tem feito, que era uma coisa que tinha sido, que eram críticas recorrentes, né, com relação aos nossos parques públicos. Nós temos aí, sei lá, uma dezena de parques públicos, né? As pessoas só pensam no Parque da Cidade, mas tem outros por aí afora e muitos abandonados. Como é que está isso? Dentro desse programa do SOS-DF e do GDF presente, hoje nós temos 26 parques vivenciais. São aqueles que a população vai todos os dias. E nós detectamos que era um problema realmente muito grave. Todos estavam abandonados. Aí montamos com o Dr. Edson, nosso presidente do IBRAM, com a equipe dos secretários aqui em Sarney, e com a nossa equipe, com a equipe do GDF presente, uma recuperação programada de parques. Porque você tem que entrar no parque e resolver todos os problemas. Não adianta você entrar, fazer aquela varredura, pintar alguma coisa e sair. Então é um trabalho que é um pouco mais demorado, mas nós estamos avançando. Até agora nós já fizemos 9 parques, estamos no 10º. Nós já começamos pelo... primeiro foi o Sabor Onoyama, lá em Taguatinga. Foi uma experiência maravilhosa, todos os órgãos integrados. Agora, não só os órgãos, Cláudio, os órgãos e a sociedade, porque é interessante isso.
Quando você começa a fazer, e um exemplo claro disso é o Adote uma Praça. Eu vou dar uma notícia maravilhosa aqui, um furo aqui no ar, que vocês todos vão gostar bastante sobre esse tema. Mas voltando ao tema do parque, fizemos águas claras, sabor Onoyama, águas claras, olhos d'água, aqui no final da Asa Norte, realmente ficou muito bacana, muita parceria com os empresários, com os prefeitos comunitários, com a comunidade de uma maneira geral, tem funcionado bom. Fizemos o Parque do Cortado, trabalho integrado também, aproveitando uma compensação ambiental. O Parque do Cortado ficou muito bom. Fizemos o Parque das Garças, concluímos essa semana passada o Ezequias Hering no Guará. Quem mora no Guará, é impressionante o depoimento do pessoal. Agora a recuperação é tudo. Nas calçadas, esse negócio de parque é uma coisa que afeta muito a cidade. Certa vez a gente entrevistou aqui, eu comecei a fazer perguntas à diretora da época, né, uns anos atrás, do Parque da Cidade, e ela estava tão angustiada com as dificuldades, inclusive orçamentárias, que ela começou a chorar no ar. Foi um negócio constrangedor. Assim. Eu não posso ver mulher chorando, que eu já fico, né, completamente esse ainda afetado. É um débito, mas vamos agora em 2020, vou lhe falar sobre esse tema agora. Queria que o senhor falasse sobre calçadas. Tá bom, vou só terminar o Denner do Guará, nós acabamos de fazer. Estamos nesse momento em andamento na recuperação do Parque Areal. É muito interessante a comunidade ver. Inclusive, na iluminação, hoje está instalando os postes. Já tem foto aí da instalação dos postes para melhorar a iluminação. E fizemos também o Copaíba aqui no Lago Sul. Estamos fazendo a abertura desse programa. Sobre essa questão do Parque da Cidade, o governador tomou uma decisão de transferir a gestão do Parque da Cidade para dentro da Secretaria de Governo sob a minha coordenação. Nós estamos fazendo um trabalho primeiro, nós queremos aumentar o potencial construtivo para a gente criar outras áreas de vivência ali para a comunidade, né? Outros ambientes, outros espaços físicos em que a gente possa fazer ali mais atividades. A parte da atividade continua com a Secretaria de Esporte, mas a parte da infraestrutura nós vamos cuidar. Então nós vamos lançar agora em 2020, ele autorizou que a gente gastasse ali 10 milhões de reais na recuperação do parque, e agora em 2020 nós vamos fazer uma grande recuperação do Parque da Cidade, inclusive do pavilhão de exposição, que nós vamos trazer grandes eventos para cá. Exatamente. Bom, em relação a calçadas, é uma coisa muito importante. Nós estamos com calçadas sendo executadas em todas as cidades. Todas as cidades. Ontem eu recebi um vídeo de Sobradinho 2 e um cidadão, ele mesmo filmou, dizendo, olha, que bom, estão fazendo calçadas aqui. E por que eu acho isso é muito importante? Porque, na verdade, o governo acontece na porta do cidadão. Se eu não chegar lá no cidadão, não adiantou nada. E o governador disse, olha, Zé Humberto, façamos o seguinte, orienta a nossa equipe toda, para quando pegar para fazer uma calçada, faz logo ela toda, de fora a fora. Porque não adianta fazer um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho acolá. Então, nós estamos com obras muito avançadas. Águas Claras, nós fizemos uma quantidade imensa de calçadas. O contrato de calçadas para esses próximos anos é de 198 milhões de reais nos 4 anos, o que significa que nós vamos fazer calçadas em toda Brasília. Agora, tem uma coisa que incomoda muito, Cláudio, inclusive tem um caso de uma senhora que caiu, que é o desnivelamento das calçadas comerciais. Você chega numa avenida comercial, vou pegar o exemplo do Paranoá. Aquela avenida Paranoá tem a avenida principal e a transversal. Conheço bem, frequento. Pronto. Conheço bem o problema das calçadas do Paranoá. Ponto. Então, conheço pronto. bem. Pois, se você frequenta, eu vou te dizer já. Ali na avenida principal, nós recuperamos todos os meio-fio, porque nós montamos um programa chamado PEP, que é pintar em pé. Não vai mais pintar meio-fio em Brasília, pelo menos é a nossa visão para o futuro, que esteja quebrado, caído, etc. Vamos arrumar o meio-fio e vamos pintar. Aquela primeira avenida que funcionou, aquela avenida principal. Estamos trabalhando na transversal. Mas aí eu fui lá, inclusive naquela padaria que tem ali na avenida principal, fui lá tomar uma água e bater um papo com o pessoal e estou vendo lá as calçadas. O governador já havia pedido para nós fazermos um trabalho de nivelamento de todas as calçadas comerciais. Então, isso é um trabalho, vamos começar pelo Paranoá e vamos fazer Riacho Fundo 1.
essas duas cidades serão nossos exemplos. Secretário, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim aqui do Gente Brasília. Passou muito rápido o tempo. Tem muita pergunta. Ouvinte perguntando de asfalto na DF-001, dos problemas na coleta de lixo. Enfim, vários questionamentos dos ouvintes. A gente vai encaminhar todos aqui para a sua assessoria para que vocês possam responder aí com contento, né, a tempo. Eu já quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no estúdio da Band News FM. José Humberto Pires, secretário de Governo, que esteve aqui ao vivo com a gente hoje durante todo o Gente Brasília. Obrigado pela presença. Olha, muito obrigado a você. Só esse ouvinte sobre a 001, explicando para ele, nós tivemos que tirar os maquinários que estavam na 001 para atender a esse emergencial da rua 3 e 8, lá de Vicente Pires, e já estamos voltando para 001 na próxima semana. Ele ficar tranquilo que essa obra é muito importante, essa duplicação. E já estamos também fazendo a licitação para as barreiras New Jersey e também vamos fazer ali as ciclovias que vão ligar Taguatinga, Braslândia. E o prazer foi meu. Eu quero dizer a todos os ouvintes que participaram que, por gentileza, mandem, ainda que não mandou, mandem as perguntas e a nossa assessoria de imprensa vai responder cada uma delas e disponibilizar um contato direto para que a gente possa estar nesse face-to-face, né? Face-to-face com o nosso ouvinte, com a nossa população. Afinal, essa é a nossa missão. Obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, secretário. Muito Tchau, obrigado. Thalita. Tchau, Cláudio Humberto. Abraço Tchau. dos ouvintes. Até amanhã.